Olá, começamos mais um programa de entrevistas sobre inovação, denominado Marcos de Inovação, patrocinado pela Uninter. E hoje nós temos uma convidada especial, que é a doutora Fabiane Molinari Brenner. Fabiane, você pode nos contar sobre as suas qualificações acadêmicas e profissionais, por favor? Obrigada pelo convite para estar nesse Marcos de Inovação. Entre as minhas qualificações, eu sou dermatologista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, sou professora de dermatologia da Universidade Federal do Paraná, e lá na Universidade Federal do Paraná, no HC, no Hospital de Clínicas, eu coordeno um ambulatório de desordens do cabelo. Eu também sou dermatologista na minha vida prática no Centro Especializado da Pele, onde a gente tem um centro de referência em doenças dermatológicas aqui de Curitiba. Então vamos lá, a primeira pergunta. Como que ocorre a inovação em medicina? Eu acho que você já entrevistou diversos, eu tive a oportunidade de acompanhar algumas das suas entrevistas, e diferente da área tecnológica ou da área do direito, na medicina a inovação é vista com muito cuidado, porque existe um limite ético e de respeito ao paciente quando a gente vai falar em inovação. Eu acho que, naturalmente, quando se pensa em inovação em medicina, se pensa em tratamentos inovadores, mas talvez a grande parte da inovação da medicina nos últimos anos tenha sido em melhoria do diagnóstico, em melhoria da forma de ver o doente como um todo, e muitas vezes, como resultado das inovações identificadas, o que se observa é uma melhoria na qualidade de vida do paciente, que é talvez o objetivo final e maior na medicina. E na dermatologia especificamente, o que mudou nos últimos anos? Nós sabemos que há novas tecnologias e novos medicamentos. Você poderia falar sobre isso? A dermatologia, ela ficou muito mais ampla. Hoje ainda a dermatologia, ela é um ramo da medicina interna. Isso parece a brincadeira, né? Que a pele é ramo da medicina interna, mas ainda aqui na nossa universidade, ela é uma parte da medicina interna, ela é muito relacionada a manifestações cutâneas de doenças sistêmicas, e a veia, o nascimento da dermatologia apareceu das doenças clínicas que tinham manifestação na pele. Ao longo dos últimos 20 ou 30 anos, a dermatologia se transformou numa especialidade muito maior, envolvendo procedimentos cirúrgicos e, mais recentemente, muitos procedimentos estéticos. De tal forma que hoje a formação do dermatologista é muito mais ampla e mais complexa do que há muitos anos atrás. Hoje, em alguns centros de referência, a dermatologia faz um departamento de dermatologia. E os residentes, a formação do dermatologista envolve a clínica médica, a cirurgia dermatológica, muitas vezes conhecimentos básicos de anestesia, conhecimentos básicos de física, por exemplo, para utilizar os aparelhos de laser, de ultrassom microfocado, que surgiram aí mais recentemente na parte estética da dermatologia. A residência em dermatologia é uma das mais concorridas. Por que isso? Acho que parte dessa justificativa é uma demanda do mercado. A dermatologia cresceu muito e é muito agradável, eu acho, para o dermatologista conseguir trabalhar com tecnologias variáveis. O ambulatório, o consultório do dermatologista é muito bem distribuído entre consultas clínicas, consultas estéticas e cirurgias. Então, acho que isso é um atrativo para os alunos da dermatologia. Além disso, existem poucos serviços credenciados em todo o Brasil. Existe
uma concentração, quem define isso é a Sociedade Brasileira de Dermatologia. Então, os serviços que realmente têm residência formal para complementar a formação dermatológica são poucos, ou não são tão difundidos como outras especialidades, mas houve sim um aumento da demanda. Sempre quero crer que por conta dessa amplitude da dermatologia, mas o que se observa na grande parte desses residentes, né, desses pós-graduandos, é que existe um interesse muito grande na área da estética. As duas áreas que mais cresceram nos últimos 20 anos na dermatologia foram justamente a da estética dermatológica, o que a gente chama comumente de cosmiatria dermatológica, e a área do estudo dos cabelos, a tricologia ou a tricologia médica, em que diversas novas tecnologias melhoraram os resultados. Além disso, eu acho que existe uma demanda, a população está envelhecendo mais e está procurando mais esses serviços. Então, essa é uma boa justificativa para o mercado de trabalho ser mais favorável para o médico dermatologista. A alopecia areata é um problema que está se ampliando. Ela é resolvida facilmente? A alopecia areata, ela é uma doença autoimune do couro cabeludo e ela é uma das formas mais comuns. Mais ou menos 1% da população tem alopecia areata ao longo da vida. Ela é uma doença autoimune e ela se manifesta por falhas arredondadas no couro cabeludo com queda total do cabelo. Ela causa grande distúrbio para o paciente, especialmente para as mulheres. A falha no couro cabeludo chama muita atenção. E um grupo desses pacientes de alopecia areata evoluem com alopecia areata total, em que é a perda de todo o couro cabeludo, e até a alopecia areata universal. Então, com perda extensa de pelos do corpo e couro cabeludo. Apesar de assustar bastante, a alopecia areata, cada vez mais nós temos desenvolvido novos tratamentos para a alopecia areata, e hoje, basicamente, a gente tem 2 tipos de tratamento com resultados muito bons, inclusive para as formas mais extensas da alopecia areata. Muitos desses pacientes que vinham por muitos anos sem resposta ao tratamento, conseguem atualmente uma repilação, a gente chama repilação, retorno parcial do cabelo, com recuperação e com abandono da prótese. O objetivo principal no tratamento da alopecia areata é que o paciente fique sem prótese, sem peruca, que ele retome as suas atividades normais, já que, como você pode imaginar, a falta de cabelo pode trazer distúrbios muito importantes, emocionais, e um impacto na qualidade de vida desses pacientes muito nítido, muito negativo no relacionamento, na busca de trabalho. Inclusive, nesse ano, por conta da pandemia, nós tivemos um aumento, pacientes que tinham alopecia areata e vinham mais controlados. O estresse da pandemia pode ser um gatilho, então, muitos desses pacientes tiveram um aumento ou de suas áreas de alopecia areata ou novas aberturas de falhas por conta da alopecia areata. Você descreveu uma doença de cabelo. Você podia falar um pouco mais sobre isso? Na verdade, essa doença chama alopecia frontal fibrosante. Eu descrevi, sim, os primeiros casos no Brasil dessa doença. Ela foi descrita inicialmente na Austrália, ao redor de 1994, e no ano 2000 nós começamos a ver casos aqui no Brasil. Esses primeiros casos do Brasil foram descritos em 2004, foram 4 ou 5 casos observados num período de 3 ou 5 anos, e hoje a gente tem, em média, 5 casos novos por semana dessa doença. A curva, no ano de pandemia, todo mundo entende um pouco de curva de epidemiologia, então a curva da alopecia frontal fibrosante é assustadora, nós tivemos um aumento de incidência e nos últimos anos nós montamos um grupo de estudos nacional, o grupo brasileiro de alopecia frontal fibrosante, e sempre quando a gente vê uma epidemia que não tem vírus envolvido aí, como no Covid,
a gente fica curioso, puxa, por que será que isso está acontecendo? Alguns trabalhos internacionais sugeriram que a alopecia frontal fibrosante pudesse estar associada com o uso crônico de filtro solar. Isso se deve porque o aparecimento da alopecia frontal fibrosante foi justamente coincidente com o uso de filtros solares. Ela comete mais pacientes de pele clara, iniciou na Austrália, mas nós aqui no Brasil também temos esse hábito, né? Especialmente aqui no Sul, pacientes de pele clara eram mais acometidas. E, felizmente, nessa última avaliação do grupo brasileiro de alopecia frontal fibrosante, nós não identificamos nossa amostra uma correlação com o uso do filtro solar, mas nós identificamos sim a associação, né, o aumento do risco da alopecia frontal fibrosante em pacientes que fazem alisamento de cabelos com formol. Então, talvez essa seja uma sugestão de possibilidade de associação com essa doença. Muito curioso, porque na medicina poucas especialidades têm esse privilégio de ter uma doença nova, uma doença que tem menos aí de 25 anos de história na medicina. Então, curiosamente, eu consegui descrever os primeiros casos, mas a gente começou a entender melhor da alopecia frontal fibrosante aí nos últimos anos. E quem possui essa doença, qual é o tratamento possível? Esse possivelmente é o nosso próximo estágio de trabalho. A gente conhece pouco sobre essa doença, mas já existe um protocolo de tratamento e ele envolve algumas medicações anti-inflamatórias, entre elas a hidroxicloroquina, que foi tão comentada aí por conta da pandemia, né? A hidroxicloroquina, alguns anti-inflamatórios como corticoides, metotrexate e alguns medicamentos antiandrógenos que bloqueiam o estímulo hormonal nessas pacientes. A alopecia frontal fibrosante tem como característica a perda das sobrancelhas e a perda dessa margem do couro cabeludo. Então, a paciente vai ficando com uma testa mais alargada. E isso é que chama atenção. Esse aumento da testa é muito lento e progressivo, especialmente depois da menopausa. Então, esse nosso grupo de pacientes é eminentemente de mulheres na pós-menopausa, e talvez a reposição hormonal pode ser uma ajuda para essas pacientes. Existem alguns casos familiares, mas talvez o mais importante no tratamento da alopecia frontal fibrosante seja identificar a causa, identificar precocemente. A causa, a gente já tem algumas sugestões aí, mas ainda não tem evidência científica, né, de resultado. Mas em relação ao diagnóstico, talvez o mais importante seja um diagnóstico precoce. Como ela é uma forma diferente da alopecia areata, que repila totalmente, ela é uma forma de alopecia cicatricial, ela deixa cicatriz permanente no couro cabeludo. A maior preocupação que a gente tem é justamente iniciar o tratamento e cuidar para que as pacientes retardem essa evolução. Existem algumas pacientes que perderam totalmente o seu couro cabeludo e acabaram ficando com uma alopecia cicatricial permanente por conta da alopecia frontal fibrosante. Então, a identificação precoce talvez seja o mais importante nessa doença. Eu agradeço a doutora Fabiane Molinari Brenner e deixo agora a palavra para as suas considerações finais. Em relação à inovação, eu acho que é o tema principal aqui. Eu acho que valem alguns cuidados na medicina, inovar sempre com um olhar para o paciente, mas eu acho que é sempre possível inovar, apesar de hoje a gente já ter tido uma evolução muito grande nas áreas tecnológicas, no laser, no ultrassom microfocado, nas novas tecnologias de preenchimento, da estética. Sempre o olhar para o paciente pode ser talvez a melhor forma de inovar e conseguir melhorar a qualidade de vida dos nossos doentes. Tá bom, muito obrigado.